Essa aqui é a Bárbara, que pagou 14 mil reais pra ter o bebê dela em casa, parto humanizado. Só que ela acabou tendo que ser atendida pelo SUS, porque ela tinha uma parteira caríssima, mas totalmente despreparada, informal, fazia horas de consulta, prometeu um monte de coisa pro dia do parto e não cumpriu. Ela teve dores absurdas e teve que sair correndo pro hospital depois de horas e horas. O filho dela estava correndo risco de vida. Teve que fazer um procedimento que muitas pessoas consideram, inclusive nos vídeos dela, comentaram que ela sofreu violência. Mas ela mesma disse que não, porque se não fosse isso, o filho dela poderia correr risco de vida. Foi muito sério o que aconteceu com a Bárbara. E ela é uma mulher muito good vibes, muito de boa, queria ter essa coisa dela. Vocês vão entender tudo que eu tô falando. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora! Eu resolvi fazer o meu relato de parto. Paguei 14 mil pra ter o bebê em casa e acabei sendo atendida gratuitamente pelo SUS. Gente, que é isso? Eu resolvi fazer o meu relato de parto, depois de 4 meses. E vocês vão entender por que demorou tanto assim. Eu acredito que tem umas coisas que a gente leva tempo pra processar e entender o que aconteceu, como a gente se sentiu. E, na época, eu só me lembro assim, tipo, eu não quero falar sobre isso agora. Eu não quero, vamos deixar claro, eu não quero atacar ninguém, tá? Eu tenho a minha visão sobre o que aconteceu e as pessoas que estavam lá têm as suas próprias visões. Eu vou falar de uma pessoa que eu não gostei muito da postura dela, mas em outros momentos também ela foi muito legal. Então eu não quero atacar ninguém, entende? Eu só quero falar sobre minha percepção. E ontem eu também conversei com outra pessoa que estava lá. Enfim, eu vou contar tudo pra vocês. Vai ser longo, tá? Se você não tiver paciência, põe no 2x ou então salva pra assistir depois, porque, enfim, é um parto, né? Então tem muitas coisas pra dizer. Só que é literalmente um parto. é isso, assim, pra mim não foi uma experiência traumática, por mais que tenha sido muito difícil. Só que na época eu não queria falar, e hoje eu percebo que eu não queria falar porque eu também tinha muitas coisas pra pensar na hora, né? Tipo, um bebê novo, a minha própria recuperação que foi muito difícil. Mas também eu levei um tempo pra perceber que certas coisas não foram tão legais. Eu não tinha tido essa visão no exato momento, justamente também pela pessoa ter sido muito legal em outros momentos. Então, tipo, ninguém é 100% bom, 100% ruim, todo mundo tem erros, assim, eu também não sei a perspectiva dela. Mas enfim, vamos lá. Primeiro quero dar um contexto pra vocês. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava morando em Portugal. E aí, o meu plano e o do Lucas foi ir pro Brasil. Só que a gente ficou na dúvida se a gente teria o bebê em São Paulo ou na cidade dos meus pais. Daí eu decidi ficar na casa dos meus pais porque eu gostaria de estar perto deles, né? De estar perto da minha mãe, estar perto do meu pai, da minha irmã, de pessoas que eu sei que gostariam de estar comigo nesse momento. Mas também, infelizmente, na minha família tem pessoas que não gostam de mim. E aí eu briguei com uma delas e aí gerou todo um burburinho e começaram a me atacar de formas diferentes. Até me ameaçar de processo, me ameaçaram. Tô esperando até agora chegar aqui. Falei, tá, beleza, me processo. Mas enfim, eu não vou falar mais sobre isso, que meus pais ficam chateados, mas eu não falo por conta dessas pessoas que não gostam de mim. Eu quero que elas se lasquem. Mas eu não falo porque meus pais, né, ficam chateados porque não querem que eu fale de questões familiares. Então, beleza, respeito eles. Então, por isso, eu desisti de ficar na casa dos meus pais. Por conta dessas pessoas que são extremamente desrespeitosas comigo e que não gostam de mim, simplesmente. Então eu fui pra São Paulo. E nisso já era uma coisa muito de última hora. Porque quando a gente chegou no Brasil, eu tava com 7 meses. Aí eu fui na ginecologista, na obstetra. A gente ia ter o parto no hospital com uma equipe médica. Porque o meu sonho era ter em casa, com a equipe médica. Mas eles não, na minha cidade não tinha ninguém que fazia parto em casa. Então eu ia fazer no hospital, só que era humanizada, a médica era super boa, recebi muitas indicações, várias pessoas falaram bem dela. E aí, beleza, a gente teve as consultas e tal, e tava indo por esse caminho. Só que aí teve essa questão da briga e da injeção de saco desses parentes. E aí eu resolvi ir pra São Paulo. Porque se eu não ia ficar na casa dos meus pais, não fazia sentido nenhum ficar na minha cidade. É difícil, né? Porque quando você tá grávida, assim, você tá passando por uma situação onde você quer uma rede de apoio, você quer a sua família por perto, e você só tem uma parte da sua família, ou você não pode, ou você não se sente acolhida pela sua família, e você já tá com os hormônios da flor da pele, deve ser um estresse do caramba! Então a gente foi pra São Paulo, e aí a gente começou, enquanto a gente tava
em Campos ainda, a pesquisar profissionais em São Paulo. E aí apareceu o post patrocinado dessa profissional pra mim, que era uma parteira. E aí, tipo, mandei mensagem pra ela, a gente marcou uma chamada de vídeo, eu conversei com ela e com o Lucas e a gente gostou bastante dela, assim. Gostamos, a vibe bateu. E aí a gente continuou seguindo com ela. A gente foi pra São Paulo, aí teve as consultas presenciais e tal. As consultas eram super demoradas, era tipo 3, 4 horas. Tinha a opção de fazer no escritório dela ou ela ir em casa. A gente pagou mais pra ela ir em casa, porque era mais confortável, já tava com barrigão. E aí, tipo, era muito tempo conversando. E ela tinha essa coisa, né, dessa informalidade, falava que gostava de conversar e tal, que a gente precisava se conhecer pra ter intimidade. E aí, tipo, mano, eu ficava de saco cheio. Tipo, gente, eu tava grávida. Aí já cansava, muito tempo de conversa, mas enfim. Pô, gente, vamos combinar. 4 horas de consulta na tua casa. Ok, pelo menos em casa. Mas assim, vamos combinar? Falta de noção, né? Porra, 4 horas, minha querida. O que você tem pra falar? 4 horas, seminário de parto humanizado em casa? Coisa chata. Já tá grávida, flor da pele, um estresse. Porra, um saco. Eu achava chato, mas achava também legal essa postura dela, assim, de querer conversar e conhecer a gente. Mas a grande parte da consulta, tipo, era conversas triviais, assim. Claro que tinha coisas de tirar dúvidas e falar sobre o parto, mas eu também viajava e só falava da vida, mas beleza, até aí tudo bem. Chegou no dia do parto, eu tava no shopping e aí eu senti que o meu tampão tinha descolado, eu fui no banheiro, realmente tinha. Aí foi o tempo da gente voltar pra casa não, né, que a gente tava no Airbnb, mas a gente tinha planejado tudo pra tá lá. Então tinha piscininha, tinha cilindro de oxigênio, lençóis, fralda descartável, tudo, já tava tudo preparado pra gente ter o parto em casa. Ela passou muita segurança, disse que era muito raro acontecer de ter que ir pro hospital, que a maioria das mulheres que ela atendia tinham um parto em casa e que era muito de boa. Nas consultas anteriores, ela disse que ela tinha droga que poderia levar. Dorgas? Me vê 5. Brincadeira. Remédio, né? Medicamento. Era ocitocina e a outra, que eu não lembro o nome, pra aliviar a dor. Guardem essa informação, porque ela falou que podia levar e que ela oferecia se precisasse. Aí, chegou no dia do parto, eu fui pra casa, comecei a ter contrações muito fortes. Só que as minhas contrações foram diferentes e o que me motivou a fazer esse vídeo foi um vídeo de uma moça que eu vi ontem, que ela é médica, tem obstetra na família dela, tipo, acompanhou o parto, então ela sabe do que ela tá falando, que ela foi vítima da violência de uma médica lá que apareceu até no Fantástico, várias denúncias sobre ela. E aí ela teve essas mesmas contrações que eu tive, que eram umas dores nas costas, ininterruptas. Então, assim, não era contração normal. Eu sei que tem gente que fala que a contração normal também é nas costas, mas a contração normal do parto é na barriga e... Ela escreveu aqui, ó, e as contrações normais têm intervalos de descanso, as minhas não tinham. Meu Deus, amiga, que coisa horrível. Eu nem imagino essa dor. Será que eu vou imaginar um dia? Ai, meu Deus, será? Mas a contração normal do parto é na barriga e nas costas, na barriga e nas costas. Essa dor sem pausa nas costas, pelo que ela falou, é um pincelamento de nervo. Talvez as pessoas que acham que é normal esse pincelamento de nervo e achem que essa dor do parto, talvez tenham tido isso e não saibam. Mas é uma dor absurda. E aí ela falou que ela tava 2 horas sentindo essa dor constante e ela tava implorando pela anestesia. E quando eu vi isso, eu fiquei muito em choque, assim, porque foi o meu primeiro parto e eu não tinha muita referência, apesar de ter visto muitos partos na internet. Eu fiquei sentindo essa dor por 10 horas seguidas, tá? O quê? A mulher médica especialista sentiu por 2 horas e falou que foi alucinante. 10 horas! 10 horas de dor. Amiga, que é isso? Então, começou meu trabalho de parto, assim, e eu sentindo essa dor. Aí eu mandei mensagem pra ela, mandei mensagem pra fotógrafa, falando, tipo, ó, o trabalho de parto começou. Trabalho de parto, ou enfim, sei lá, as contrações. E aí, sentindo muita dor, sentindo muita dor. Foi nisso, assim, que eu me peguei durante essas horas, assim, de muita dor, que foram muitas coisas, e pra mim, ao mesmo tempo que passou muito devagar, quando amanheceu, passou muito rápido. Era 7 e pouca da noite quando o meu tampão saiu. E aí, a partir disso, cheguei em casa, ainda tava dançando assim, botei uma musiquinha pra tomar banho, só que assim que eu saí do banho, eu já comecei a sentir muita dor. E aí, o caminhar desse processo, que eu acho que me incomodou em alguns momentos. E
E aí, ontem, depois de ter visto esse relato da moça, que eu falei assim, caraca, ela achou absurdo sentir essa dor por 2 horas e eu senti por 10 horas, eu liguei pra fotógrafa e eu falei assim, eu queria saber qual é a sua visão do meu parto, porque eu fiquei muito confusa com algumas coisas que aconteceram e aí ela começou a chorar. Gente, a Kelly é uma fofa, a fotógrafa. Tipo, ela é um anjo, assim, que apareceu nas nossas vidas, ela é muito fofa, ela ajudou muito a gente em tudo, assim, e o jeito que ela fala, o jeito que ela trabalha, muito profissional, assim, mas também, ao mesmo tempo, muito cuidadora, se envolve na medida certa. Ela falando que a mulher que ia fazer o parto, né? A médica que ia fazer o parto era informal demais, queria conhecer, mas falava a trivialidade da vida. E ela elogiando a fotógrafa justamente por ser profissional e por se envolver na medida certa. É isso, gente. Eu já pequei por ser muito informal também. E nem digo tanto na internet. Dentro de situações de trabalho mais corporativo, ou em lugares onde não cabia falar certas palavras ou agir de certa maneira. E como uma pessoa que já foi muito sem noção, pô, gente, posso falar com propriedade, tenham mais noção, né? Tenham noção, alinhem também o tempo. Você vai fazer 4 horas de consulta, alinha se é possível, fala o que vai ser. Pô, alinha as coisas, vê se é possível essas coisas, porque é um absurdo. A informalidade, muitas vezes, parece que você vai se sentir mais próxima, que o outro vai gostar mais de você, mas às vezes não, minha querida. Às vezes você vai afastar a pessoa que ela quer um profissional, ela não quer uma amiga. Então, as contrações começaram e era muito intensa. As contrações não, né? Essas dores, assim, do pincelamento de nervo. E aí, que durante o processo, a banheira já tava lá, o Lucas enchendo e tal. Então, ela fez bastante coisa nesse sentido de ajudou a encher a banheira e verificava os batimentos do bebê. Só que ela viu muito poucas vezes quanto que eu tava de dilatação. Porque ela disse que sabia, mais ou menos, assim, porque ela tinha muita experiência, então ela sabia sem precisar ver. Como que você sabe quanto que a pessoa tá de dilatação sem ver? Eu, hein? Eu tinha avisado antes que ela não fazia muito toque. Falei, beleza, respeitosa. No geral, ela é uma fofa, assim, mas eu acho que aconteceu uns casos de omissão, que foi o que eu conversei com a Kelly ontem, e ela, tipo, tem essa mesma opinião. Porque eu fiquei muitas horas sentindo dor e ela me conduziu muito pouco. Tinha muitos momentos em que eu dizia o que eu queria fazer, mas na verdade o que eu acho que o que se espera é que a pessoa faça, te guie, né? E aí o que a Kelly me disse foi que ela achou que eu me movimentei pouco, eu fiquei muito tempo deitada. Ou eu tava deitada na piscina, ou eu tava deitada na cama, ou eu tava no chuveiro. E aí umas coisas que me incomodaram, assim, eu não sei se ela não tava num dia bom ou se ela tava muito cansada, porque parecia que ela tava de saco cheio de estar lá. Eu sinto que a Kelly me mandou mensagens, assim, subliminares pelas fotos, porque tem foto dela sentada, apoiada na piscina, tomando café. Tem foto dela sentada no chão da sala, mexendo no celular. Tem foto dela deitada na cama. Então, e durante todo esse tempo eu estava... Gente, ok, né? 10 horas de dor, pelo amor de Deus. 10 horas de parto. Eu acho ok que a médica que tá ali, que vai fazer o parto humanizado em casa, que ela descanse também, né? Não é todo momento que ela vai estar ali do lado em pé. Mas é pra você ser um apoio pra grávida que tá parindo. É pra você ser um ponto de apoio, não um ponto de preocupação nesse momento. Pô, como é que você vai esperar que a grávida que guie o parto, sendo que você contratou, pagou 14 mil reais pra ter um parto humanizado em casa? Pô, será que ela pagou isso mesmo? Não pegou o dinheiro de volta, não? Da forma que ela tá falando, ela pagou. sentindo uma dor ininterrupta. E tinha alguns momentos que tinha uma massagem específica que ela fazia nas minhas costas, que só a massagem dela que aliviava um pouquinho. O Lucas tentou fazer, a Kelly tentou fazer, mas, mano, a massagem deles não aliviava, ela fazia do jeito certo, sabe? E aí, tipo, eu sinto que várias vezes eu pedia pra ela fazer a massagem e ela não fazia, ou ela tava cansada, ou ela, tipo, tentava revezar com outras pessoas. Aí tinha um momento desse que eu tava com muita dor e tal. Aí ela, tipo, você não quer ir no chuveiro e tal? Aí, tipo, vai com o Lucas, vai que esse momento é de vocês. E eu fiquei, tipo, mano, como assim esse momento é nosso? Eu não quero... Eu amo o Lucas, mas ele tá junto comigo não alivia a minha dor. O que tava aliviando a dor era a massagem que ela tava fazendo.
E aí também tinha uma música que era meio que um mantra, assim, que eu tinha colocado porque me acalmava, é um mantra que eu gostava e tal. E esse mantra ficou se repetindo durante a noite. Algumas vezes parava, aí a Kelly voltava e tal. Depois de muitas horas, assim, eu nem lembro, eu não tenho mais noção de tempo, se foi muitas horas ou não. Ela ficava tipo, você não quer botar uma música mais animada? Vamos botar uma música mais animada? E eu tipo assim, gente, eu postei algumas fotos do meu parto aqui. Só que tem fotos que não dá pra postar, porque eu tô pelada, enfim. Mas tem uma que eu tô tipo assim, ó, só o branco do olho, assim, tipo, cara, cansada, acabada. Eu morrendo de dor, no ápice do meu cansaço, eu vou querer ouvir música agitada? Tipo, acho que isso é uma coisa... Ela poderia ter dado tantas outras sugestões. Aí que eu tava conversando com a Kelly ontem, tipo, que ela falou que ficou observando muita gente. Quando eu liguei pra Kelly e perguntei isso, É o momento da grávida, na casa dela, parindo, e você tá oferecendo outra música, sendo que a única coisa que estava ajudando ela era o mantra. E cadê o medicamento que ela prometeu? Sem um medicamento, passando por uma dor absurda por horas, onde só a massagem passava e ela não fez a massagem direto, ficava deitada, ficava tomando café, ficava com cara de bosta. Que isso, gente? Pagando caro por um serviço bosta e informal. ela começou a chorar, porque ela falou assim, sugestões? Aí que eu tava conversando com a Kelly ontem, tipo, que ela falou que ficou observando muita gente. Quando eu liguei pra Kelly e perguntei isso, ela começou a chorar. Porque ela falou assim, Babi, eu sabia que você ia acordar para as coisas que aconteceram no seu parto em algum momento que você ia me perguntar. Eu só não imaginei que seria tão rápido. Mas aí ela falou que quando ela chegou em casa, tipo, ela chegou muito triste, conversou com o marido dela perguntou se ela ia, né, dar a perspectiva dela sobre o meu parto. Ela falou que não ia mexer com isso, não me falaria isso, ainda mais no puerpério e tal, que ela esperaria eu procurá-la. Pelas fotos que ela tirou, assim, da parteira, eu percebi que ela queria me dizer alguma coisa de que ela não gostou da postura dela, que ela se incomodou, assim, que eu não sei se era, tipo, uma forçação de intimidade, mas essa coisa de ela não ficar fazendo coisa, sabe? Tipo, ela não me dar assistência em vários momentos e não me conduzir. Eu me senti muito perdida, porque eu que dizia, nossa, vamos então tentar ir pra piscina? Vamos então tentar ir... E ela tinha dito que levava medicamentos, né, que poderiam ajudar. Mas ela não me deu nada. Aí depois, nas consultas pós, ela falou assim, eu não tenho permissão pra fazer isso. Eu não tenho permissão pra aplicar esse tipo de... Ela é enfermeira formada, né? E aí eu fiquei assim, não entendi. Tipo, eu não falei nada, né? Porque... Como assim? Nossa senhora, ela prometeu isso foi alinhado nas milhões de horas de consulta. E aí depois falou que não pode, que nunca falou isso? Que é isso? Amiga Bárbara, você não vai denunciar essa mulher, não? Pô, o momento mais vulnerável seu, você passando por isso e passou por essa dor absurda. Será que isso não é nem que dá pra mexer com a lei aí, não? Na justiça? Que coisa absurda. Com isso e com minha recuperação, que ainda vou chegar lá, porque nem cheguei no parto ainda. Mas aí eu fiquei pensando, mas se ela não podia aplicar, por que antes ela falou? Tipo, ela falou tantas coisas nas consultas pré que me deram uma segurança, tipo assim, cara, eu não sei como é a dor do parto, mas se eu estiver morrendo, ela morrendo no sentido, tipo assim, com muita dor, insuportável, ela poderia fazer alguma coisa pra aliviar essa dor, mas ela não fez nada. Então, como é que ela me garantiu que ela tinha possibilidade de fazer e na hora do parto, na hora do trabalho de parto, não? Aí a Kelly falou que em muitos momentos ela via que ela ia se movimentar e que ela achava que ela ia fazer alguma coisa. Aí ela pegava um paninho lá, botava no cheiro e sacudia assim no meu rosto. Eu acredito no olfato, né? A Kelly falou isso também, tipo, que o olfato ajuda muito. Que eu comprei uma vela, que eu gosto muito do cheiro, mas eu nem senti o cheiro da vela. E também esse cheirinho que ela botava na minha cara não ajudava em nada. E aí, tipo, passou a noite inteira, desde as 8 da manhã, o dia começou a amanhecer. E eu sentindo essa dor ininterrupta. E, tipo assim, eu já tava fraca. Aí teve um momento, né, que ela começou a falar pra eu fazer força. Aí eu fazendo força. Aí, tipo, ela apareceu com um banquinho que ela tinha, que ajudava a ficar numa posição boa. Eu, tipo, porra, você tava com esse banquinho guardado esse tempo todo aí? Aí, beleza, me botou lá no banquinho, né, porque também era bom pra ficar no chuveiro, e eu de joelho lá no chuveiro, se tivesse banquinho teria ajudado um pouco. Aí, fazendo muita força, aí eu fazia força. Depois de horas, ela aparece com um banquinho que ia ajudar nela, nas dores dela, ficou de joelho no chuveiro. É muito absurdo, só piora. Meu Deus do céu, tem que falar o nome dessa mulher pra todo mundo. Nada, fazia força e nada, sentindo muita dor, e eu acho que eu fiquei muito tensa, e por isso que eu não consegui liberar. E eu ficava, tipo, me culpando, assim, falando por que eu não tô conseguindo, por que ele não tá saindo, eu não tô conseguindo ficar calma pra respirar. Eu tinha treinado exercício de respiração, mas eu sentia tanta dor que eu não conseguia liberar a dor, soltar a dor e respirar. E aí, amanheceu o dia e eu fiquei tipo, caralho, já tá amanhecendo. Só que tinha passado muito tempo. E aí, ela começou a se mobilizar assim, falou, olha, eu acho que
ela tem que ir pro hospital. E, gente, sei lá, desde as 10 horas da noite eu já tava falando que não aguentava mais. Eu, tipo, não aguento mais, não aguento mais. E ia lá, exportava. Então, quando eu vi essa médica falando que ela sentiu essa dor por 2 horas e já tava implorando por anestesia, imagina eu chegando no hospital 10 horas depois, 10 horas, 11 horas depois, sentindo essa dor a noite toda. Sei lá, eu não sei se ela não levou muito a sério, que eu falei que não tava aguentando mais, mas enfim, tava muito insuportável. E aí, a Kelly falou que, tipo, quando ela mencionou com o Lucas, olha, acho que a gente deveria ir pro hospital, a Kelly fez assim, né? E aí ela viu a Kelly fazendo assim, se ela tava em dúvida, quando ela viu a Kelly falando, eu acho que a gente deveria ir. E aí a gente foi, e o nosso plano B era esse, né? Ir pro hospital da USP, que era o mais perto que a gente tava, o hospital da faculdade, do SUS mesmo. Eu fiquei com muito medo de eles me receberem mal, porque eu dilatei tudo. Eu cheguei no hospital com dilatação completa. Eu fiquei essa noite inteira, assim. De manhã eu já tava com 9, 10 centímetros de dilatação, tava fazendo muita força e não tava conseguindo. Por fim, a gente chegou no hospital e eu já tava tipo assim, pelo amor de Deus, cadê esse caralho desse anestesista? E aí chegou, eu falei, quanto tempo vai demorar pra eu parar de sentir dor? Ele, não, é quase instantâneo e tal. Gente, sério, foi o maior alívio da minha vida quando eu recebi anestesia. Assim, eu falei, nossa, que delícia, eu não senti nada. E ainda assim, foi muito difícil. Eles tentaram parto natural, sem fazer nenhuma intervenção, né? Aí me ajudaram com as contrações, não ia, eu já tava cansada. Os batimentos cardíacos do Giovanni iam diminuindo. Aí eles falaram, se ele continuar diminuindo, a gente vai ter que fazer intervenção. E aí, por fim, eles fizeram a episiotomia. Eu não queria, mas não tinha jeito. Ele falou, olha, isso vai salvar a vida do seu bebê. Que isso de episiotomia? Episiotomia é um procedimento cirúrgico realizado durante o parto normal em que se faz uma incisão no períneo da mulher, área entre a pepeca e o brioco, para ampliar a abertura vaginal e facilitar a saída do bebê. O objetivo é evitar lacerações mais graves no períneo e facilitar o nascimento, especialmente em situações onde a cabeça do bebê não consegue passar naturalmente pela pepeca. Caraca, olha o nível que ela chegou, isso é perigoso. Poderia sofrer alguma coisa na criança também. Tem muita gente que é contra, assim, que fala que isso não ajuda em nada, mas nesse caso eu não sei o que mais poderia fazer, porque eles estavam falando, tipo, é isso, ou então seu bebê não vai sobreviver. Eu falei, ok, então, porque o mais importante é ele tá bem. E aí fez a epísio, e ainda usaram o fórceps. Então, tipo assim, o rasgo foi muito grande, a minha recuperação foi muito... Gente, o fórceps é pra abrir a pepeca toda, gente. Imagina a dor dessa mulher. Imagina como ela não ficou toda estrupiada. Ela escreveu aqui, ó. Eu quero deixar claro que não acho que a profissional seja ruim. Mas eu fiquei decepcionada porque esperava outra postura. Mas tá tudo certo, ela é uma fofa, vida que segue. Você que é uma fofa, vida que segue, amiga. Pelo amor de Deus, olha o que ela fez. Seu bebê correu risco. Amiga, você é da meditação, né? Você é do mantra, eu entendo, eu também gosto. Mas tem uma hora que não dá, amiga. E se outras mulheres passarem por isso? Pensa nisso. Outras mulheres podem passar por isso também. Evite isso, porque poderia ter acontecido alguma coisa com a tua cria, com teu filho, amiga. Foi, tipo, 2 meses até sarar tudo. Mas é isso, assim, eu não saí triste, não me vitimizo. Acho que o mais importante era ele estar saudável e a gente tá bem. Foi muito difícil mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo. É isso. Caraca. Vamos ler os comentários que eu tô chocada, mulher! Parem de falar que fórceps ou episostomia não deve ser usado. Eu fui com esse pensamento pro meu parto e quase arrisquei a vida do meu bebê. Existem casos em que se faz necessário o uso desses meios. Se informem do lado ruim, mas do lado bom também. Pois é, gente. A criança estava correndo perigo. Sinto muito pelo seu relato, de verdade. Eu também tive episiotomia no meu primeiro parto e no meu caso foi indicado sim. Acredito que no seu também. Que bom que ficou tudo bem. Aí ela, por que foi indicado? Você saberia dizer? Eu realmente não sei que outras opções teria naquele momento. Olha, na hora já estava no auge da partolândia, mais de 12 horas de trabalho de parto, mas meu médico era maravilhoso. Infelizmente ele faleceu, que Deus o tenha. Chamou o meu marido, explicou que pela posição que ela estava, se ele não fizesse a episostomia, a laceração poderia ser pior. Mostrou tudo bonitinho e eu concordei. Por isso que eu corro dessa galera radical. Eu não me senti violentada. Eu não me senti hora alguma violentada, pelo contrário, fui super respeitada e ouvida naquele momento. Aí a Bárbara falou, eu também achei ele super respeitoso, ele me explicou o que era o melhor a se fazer naquele momento. Nosso caso foi bem parecido, né? Fórceps bem indicado salva vidas. Que bom que você e seu bebê estão bem. No período final do parto existem muitos riscos
ao indicar uma cesárea, até anestesiar e o bebê ficar muito para baixo. É um tempo que pode custar a vida do neném. Esse fórceps com certeza foi muito bem indicado. Exatamente, o médico tentou mesmo que o bebê saísse sem intervenção. Eu tentei expulsar várias vezes do hospital ainda. Mas quando os batimentos começaram a baixar, não deu mais. Pois é, gente, porque aí é... Ah, eu não quero usar um método. Minha querida, tira esse bebê de mim pra ele sobreviver, porque já tá dando ruim. Tira! Dá o teu jeito, depois a gente costura e vê. Faltou muito direcionamento da profissional ainda do domicílio e depois do próprio hospital. Você poderia ter sido instruída para que o bebê se posicionasse de forma melhor. Ai, gente, vários médicos, né, no TikTok. Babi, ela ser uma fofa não significa nada nesse momento tão delicado. Exatamente. Era pra ela ser competente e estar ali de corpo e alma. Concordo. Eu acredito sim que houve muitas falhas dela e que poderiam ter prejudicado a vida do seu bebê. Não leve isso como algo natural, porque não foi, de coração. Outra coisa, o mundo está cheio de profissionais good vibes, mas que na hora do vamos ver, não entregam nada, exatamente. Mais uma vez, isso é muito sério, poderia ter custado a vida do seu filho. Obrigada pelo relato, é muito importante pra nós mulheres, mães de primeira viagem e futuras mamães. Exatamente, gente. Ah, eu não quis ser ingrata também, sabe? Porque ela deu bastante assistência nas consultas, mas agora, olhando em retrospectiva, acho que a postura foi bem decepcionante durante o parto. Porra, amiga, podia custar a vida do teu filho. Mas sim, você tá certa, poderia ter acontecido algo grave, não sei, não dá pra saber. Eu cheguei no hospital com muito medo e muita dor, só fiquei feliz dele ter ficado bem. Claro. Ela era doula, enfermeira. Nossa, gente, sério, que essa mulher passou não foi coisa fácil, não. Porra. Mas continua a história, ó. Teve gente falando assim, tá, e como é que foi a sua experiência no SUS, né? Já que foi isso que acabou acontecendo. Vamos ver. Que é violência obstétrica. Voltei aqui pra falar como que foi a minha experiência no SUS. Tem gente falando que a eupísio é contraindicada, que é violência obstétrica, etc. Mas, gente, honestamente, naquele momento, eu não sei se teria outra opção. Se tiver profissionais aqui que tenham ouvido o meu caso e acreditam que havia alguma outra coisa pra fazer, vocês me falem. Mas assim, vamos lá. Eu cheguei lá urrando de dor já. Eu saí do carro direto pra cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar e tava, tipo, urgente. E aí o pessoal já entendeu que era trabalho de parto, a parteira foi, explicou tudo direitinho pra eles, como tinha sido, né, transcorrido a noite toda, que eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Então, pelo que eu entendi, quando tá com esse tanto de dilatação, a cesárea é arriscada. Mas eu vi gente falando que fez cesárea mesmo assim nesses casos. Mas eu acho que não tem uma regra, né? Tipo, o parto nunca é uma equação matemática em que existe o ideal a ser feito, assim, uma fórmula. Acho que cada caso é um caso, cada parto é muito individual. Mas, assim, eu fui muito bem atendida. Eu fiquei com receio de ser julgada, né? Porque o parto domiciliar é muito julgado por muitas pessoas. Então, eu fiquei com medo de como seria a reação deles, assim, de como iam me tratar, não sei. Mas a equipe foi muito maravilhosa. Eu cheguei lá e, tipo, eu mal fiquei na recepção, assim, eles deixaram acho que eu só dei meu nome, documento e tal, e eles deixaram a parteira ficar explicando lá. E aí eu já fui direto pra sala de parto e eles me aplicaram anestesia. A equipe era muito boa, tinha alguns estudantes, tinha o médico que era o chefe lá, que ele tinha muitos anos de experiência. Ele foi muito educado, muito gentil, ele ia me falando todas as coisas. E aí, beleza, tinha as estudantes lá, inclusive a moça que fez a costura, pelo que eu entendi, ela tava aprendendo, né, porque tinham duas lá, então a que tava fazendo tava aprendendo e a outra tava ensinando. Mas enfim, eu fiquei lá e aí, como eu tava anestesiada, eu não sabia os momentos de empurrar e elas, né, iam me indicando quando tinha contração e eu tinha que fazer força. Gente, eu juro, eu tava dando tudo de mim, assim, mas eu tava muito cansada. Então elas estavam falando que ele não tava saindo. Aí o médico ainda chegou e fez uma manobra lá, tipo, ele enfiou a mão e mudou a direção um pouco do bebê pra encaixar melhor. Aí ainda assim eu fiz mais força. E aí eles me falaram, avisaram que os batimentos dele estavam caindo. Aí caía e voltava normal, caía e voltava normal. E aí eles começaram a preparar os instrumentos. Quando eles chegaram lá, botando aquele tanto de instrumento, eu fiquei muito nervosa. Eu olhei pro Lucas e falei assim, o que eles vão fazer? Porque eu tenho muito medo, enfim, tenho muito medo de cirurgia. Já passei por algumas cirurgias na minha vida. Eu tenho um pouco de trauma de hospital, porque eu ficava muito em hospital quando eu era criança. Acho que por isso também que eu quis fazer parto domiciliar, né? Porque eu entendia que parto era uma coisa natural, né? Que poderia ser feita fora do ambiente hospitalar, que era uma coisa que eu realmente não gosto. Detesto hospital, o cheiro, o barulho das máquinas, tudo. E, enfim, eu não sou contra o parto domiciliar, mesmo não tendo tido uma boa experiência. Eu vi muitos partos muito bonitos que deram certo. Talvez se eu tivesse com uma equipe maior, com mais pessoas, poderia ter sido diferente, poderia ter conseguido ter em casa. Mas também acho que a experiência no hospital foi muito boa. Todos foram muito solícitos, assim, tiveram muita empatia, conversavam sempre comigo, perguntavam se estava tudo bem, conversava com o Lucas. Então, eu acho que no geral foi muito bom, assim. E aí, enfim, ele falou, olha, a gente vai ter que fazer episódio. E eu falei que não queria. Aí eu falei, vamos tentar mais? E aí, eu tentei mais. Gente, eu fiz muita força, mas eu já tava muito cansada. Foi isso, assim, não tinha muito o que fazer mais. Ele até falou, eu preciso do seu consentimento pra fazer. Eu não posso fazer sem que você dê o seu ok. Só que, pelo andar da carruagem, não tinha como eu falar, não vou fazer. Aí eu ia falar, Pô, olha, preciso do seu consentimento pra fazer, mas os batimentos do seu filho estão caindo e você pode ter consequências graves. Você acha que vai fazer o quê?
Faça o que for necessário para que meu filho sobreviva e tudo isso acabe, pelo amor de Deus. Ia continuar fazendo força sem que ele saísse, sabe? Ele falou, eu acho que pro seu bebê o ideal é a gente fazer episiotomia e o uso do fórceps. Honestamente, eu não tinha muitas opções, assim, não tinha como dizer que não. Eu falei, tá bom, faça o que tiver que fazer pra ele vir bem. Foi isso, assim, aí eles fizeram o epísio, puxaram ele e deu tudo certo. Gente, eu só queria que acabasse. Eu só queria ver o meu bebê, assim, parecia que eu nunca ia conseguir ver ele. Eu tava com muito medo. O Lucas também, ele disse depois, né, na hora ele não demonstrou que tava com medo, mas ele disse que ficou com muito medo de perder a gente, de acontecer alguma coisa comigo ou com o Giovanni. E aí, no final deu tudo certo. Aí eu fiquei lá por 2 dias, eu acho. Eles fizeram os exames, foi muito bom, assim, o acompanhamento. Claro que eu gostaria de ter ficado em casa, mas assim, no final das contas, ter estado com a equipe médica, assim, foi muito bom. Porque aí eles já avaliaram o Giovanni, né, fizeram aqueles primeiros exames, deram aquela vacina, que eu esqueci o nome. Até o primeiro exame dele, depois a gente voltou com um pedido. É BCG, né? Não é essa vacina aqui? Eu tenho até essa marquinha aqui, ó, tá com a tatuagem em cima, mas não é BCG? Do próprio SUS, assim, a gente voltou lá na maternidade e fez aquele exame do ouvido. Então, todas as experiências que eu tive no SUS foram boas, assim. Quando eu era mais nova, eu fiz 2 cirurgias pelo SUS também. Eu tive plano de saúde por pouco tempo da minha vida. E todas as consultas que eu fiz eram pelo SUS e tal. Então, sempre que criticam o SUS, eu defendo, porque eu acho muito bom. Eu acho que, óbvio que ele não consegue atender todo mundo, porque a demanda é muito grande, né? É muito alta, tem muita gente no Brasil, mas o sistema funciona. Pode ser que tenha gente que sofra com as esperas e fique anos e não consiga exames, cirurgias e tal. Acho que depende da cidade, do estado, eu sempre consegui. Sempre fui bem atendida. Claro que eu tenho críticas ao sistema, né? Principalmente à medicina tradicional, que tá focada em curar sintomas e não ir atrás da raiz dos problemas. Por isso que eu vou mais pra medicina oriental, assim, não muito tradicional. Eu acho que muitas coisas funcionam. Mas nesse caso específico do parto, né, eu acho que faltou coisas. Foi uma sequência de acontecimentos, assim. Até porque eu não me preparei a gravidez inteira pra ter esse parto do jeito que foi. Porque eu achava que ia ser, né, no hospital lá, na cidade dos meus pais, enfim. Então as coisas mudaram muito de última hora. Mas, no geral, a minha experiência no SUS, assim, é muito boa. Honestamente, se você tem condições de pagar por um parto particular, beleza, paga, assim. Mas acho que o SUS atende bem. Mas não tem uma regra também, né? Tem muita gente que teve experiência ruim, tem muita gente que teve experiência boa, tanto no particular, quanto no SUS, quanto em casa. É uma coisa que realmente o parto não dá pra prever. Por mais que você se prepare, pode acontecer 1 milhão de coisas que a gente não tá preparado. Então é isso, mas acho que no geral, assim, minha experiência no SUS é muito boa. Nossa, gente, que coisa boa, né? Viva o SUS, viva o Sistema Único de Saúde aí, salvando vidas. Eu acho também que se existe, é pra ser usado, né? E foi o que salvou a vida dela e do bebê dela. E não a mulher que ela pagou 14 mil reais. Tá bom pra vocês? E até agora ela não falou se esse dinheiro voltou pra mão dela. Pelo visto, não. Ela pagou a mulher mesmo a mulher não fazendo nada. Só sendo uma fofa. Aí ela falou assim, ó, aí tem uma pergunta aqui, ó. Você falou uma coisa importante, o marketing do parto normal. Tô grávida de 25 semanas, isso me assusta demais. Aí ela escreveu, o parto natural é muito romantizado hoje em dia, mas a verdade é que o parto é algo muito imprevisível. E por mais que você tenha uma equipe incrível te acompanhando, tudo pode acontecer. Quais eu quis gravar esse vídeo, porque as pessoas... E esse é um dos motivos pelos quais eu quis gravar esse vídeo, porque as pessoas romantizam muito o parto natural, gente. É o que a galera tá falando nos comentários, assim. Sim, como que as mulheres antigamente pariam? Tinha só a parteira, não tinha uma equipe médica. Mas também muitos bebês nasciam sem vida, né? Ou não sobreviviam. Então, assim, eu tenho uma visão muito holística do ser humano, assim, de que realmente a gente não precisa de tanto remédio, né? Que as coisas naturais podem nos curar, como plantas, alimentos. Mas a gente precisa tomar cuidado mesmo, tipo, com essa questão do parto normal, assim, porque eu vejo que existe um grande marketing. E as pessoas que são defensoras do parto em casa, e eu não estou dizendo que hoje em dia eu sou contra, eu acho que sim, é possível. Inclusive, eu vi muitos vídeos de mulheres que tiveram partos lindos em casa e deu tudo certo, mas o marketing é muito grande porque eu vejo essas pessoas pouco falarem sobre os casos que não dão certo, sabe? A minha parteira, por exemplo, ela... Claro, né? Não vão falar dos casos que não dão certo, né? Não vão. Porque não vende. A minha parteira, por exemplo, ela não postou o meu que não deu certo, entende? Então a gente vê isso e parece que é um mar de rosas, que todos os partos em casa dão certo, que quase ninguém precisa ir pro hospital, que não tem nenhuma intercorrência. E essa não é a realidade, né? Existe essa frase, né? Mulheres gostam de parir, bebês gostam de nascer, como se fosse assim, gente, começou as contrações, o bebê vai fazer piu, e pronto. Nossa, a mulher gosta de parir? Tem alguma mulher que gosta de parir? É uma necessidade, né? Tem que tirar de dentro de alguma maneira, mas gostar...
E a gente não tá preparada pra tudo que pode acontecer. A gente nem sabe todas as coisas que podem acontecer. Então, é isso, assim, gente. Eu fiquei decepcionada porque eu achei que ia ser uma coisa e foi outra. Teve até um meme que eu e o Lucas depois a gente ficou falando a noite toda, assim. Ela não falava muitas coisas, sabe? Tipo, de incentivo, assim, não sei. Ela só falava, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu morrendo de dor, assim, eu olhava pra ela, tipo, eu não aguento mais. Foram essas duas frases, porque eu falei, eu não aguento mais muitas vezes. E aí a fotógrafa falou, Babi, 10 horas da noite tava falando que não aguentava mais, você ficou até de manhã aguentando. Essa frase virou meme, né? Tipo, eu não aguento mais. E essa do, vai valer a pena. Porque ela só falava isso, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena o quê? O investimento que ela fez de 14 mil reais para depois ela ter que ir hoje pro hospital e o filho dela correr risco de vida? Olha, essa Bárbara é muito good vibes mesmo. Minha querida, quero aprender a ser como você, viu? Passa esse axé pra mim também, ó. Passa esse axé, porque você tá tirando só o lado bom dessa história. Tá virando até meme. Já tá rindo da história. Que coisa boa. Valeu a pena, né? Claro. Meu neneco tá aqui. Mas isso realmente não me confortou naquele momento. Mas é isso, gente. O que eu quero dizer é pesquisem, né? Pesquisem. Mas, na verdade, além do pesquisem, porque por mais que você pesquise muito e você estude muito sobre o parto, ele é imprevisível. Então, acho que a maior questão é essa, assim. E eu tinha noção disso, porque eu queria o parto em casa, mas eu não era apegada a isso, entendeu? Tipo assim, eu sabia que se acontecesse alguma coisa, tá tudo bem, eu iria pro hospital. O importante era ele nascer bem. E foi isso que aconteceu. Tanto que eu não fiquei frustrada, eu não fiquei mal. Eu fiz esse vídeo porque eu queria fazer meu relato de parto em algum momento. Só depois de muito tempo que eu entendi que algumas coisas que aconteceram foram desconfortáveis pra mim, que poderiam ser diferentes. Mas eu não foi traumatizante pra mim. Tipo, foi muito difícil, foi, mas eu não fiquei, sabe, remoendo isso. Inclusive, eu levei como meme, né, como brincadeira. Eu e o Lucas, a gente tem essa brincadeira de falar, vai valer a pena. É isso, assim. Eu acho que o mais importante é o bebê tá bem e que deu tudo certo. Assim como tem pessoas que têm experiências horríveis, né, pagando particular, com equipe médica. Enfim, infelizmente, gente, é um negócio que não tem garantia. A vida não tem garantia. A vida não tem garantia, mas tem uma coisa que é imprevisível de fato, é o parto. Ai, tá. Acabei de tomar meu anticoncepcional assistindo esses vídeos. Brincadeira. E o seu pós? Você sentiu muita dor? Levou muito ponto? Vamos lá, como que foi o meu pós? Foi terrível. Foi muito difícil. Imagino, porque ela fez a episiotomia usando fórceps, então arregaçou mesmo ali embaixo, tadinha. Quando elas fizeram a episio, eu perguntei quantos pontos eu tomei. E aí elas disseram que foi 6 pontos externos e por dentro elas nem contaram. Eu não recebi nenhuma indicação de como lidar com isso. Eu simplesmente fiquei lá no hospital e, enfim, também nem me preocupei muito, estava, né, focada no bebê. E aí eu fui pra casa, foram esses 2 dias no hospital, mas 2 ou 3 dias em casa, eu acho, até a parteira fazer a consulta de retorno. E aí eu fiquei muito sentada amamentando ele. E ele mamava muito, né? Recém-nascido mama muito. Então eu fiquei muito sentada em cima dos pontos e, nossa, gente, doía muito. Aí acabou abrindo alguns pontos por conta, né, de fazer essa força em cima deles. Eu usei aquele spray de Andolba, não sei, mas eu achei que não ajudou muito. Como tava, tipo, muito machucado, eu sentia que ardia, então eu sentia que era pior do que melhor. Aí depois de ter passado um tempo assim e ter demorado e eu ter falado, conversando com a parteira, né, porque ela conversava bastante comigo pelo WhatsApp, e aí ela me indicou uma amiga dela que fazia a sessão a laser pra acelerar um pouco a cicatrização. E aí ela foi lá em casa, eu fiz 2 sessões de laser e achei que ajudou bastante. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito antes, tipo assim que eu cheguei em casa, já teria feito laser. E se eu soubesse que ia demorar mais tempo ainda, eu teria feito mais sessões. Então, eu acho que, sei lá, eu poderia ter feito umas 4, pelo menos, ou 5, pra acelerar. Porque quando eu fiz, eu senti que ajudou. Só que eu demorei um pouco pra fazer, e aí, depois de ter feito, eu pensei assim, já melhorou bastante. Só que ainda demorou bastante tempo, mesmo que já tivesse bem melhor do que tava,
demorou 2 meses. 2 meses e alguns dias, assim, foi quando eu vi e falei, tá completamente cicatrizado. Por incrível que pareça, não ficou cicatriz. O Lucas falou que é porque foi uma cicatrização de dentro pra fora, né? Foi isso que você falou, amor? Então, não é a mesma coisa de ter feito um corte assim, mas se bem que toda cicatrização é de dentro pra fora, né? Mas enfim, não ficou cicatriz, ficou bem normal. Eu me sentia muito insegura, assim, pra ir no banheiro. Nas primeiras vezes que eu fui, né, fazer o amorzinho, doeu bastante. E aí foi melhorando aos poucos. Então, foi isso, assim. Acho que eu não me preparei pra ter esse tipo de questão, né? Então, eu não sabia o que fazer. Mas pra você que ainda vai ter o seu bebê, se acontecer alguma coisa, se você tiver laceração, se você tomar pontos, eu indico que você faça isso, que você faça as sessões de laser. E se alimente bem. Meu café da manhã todos os dias era pão com avocado, muitas frutas, suco de laranja, mel, óleo de coco. O Lucas cuidou muito bem de mim no pós-parto. Cuida sempre, né? Mas no pós-parto ele tinha muito esse cuidado com a minha alimentação. Então, acho que isso também ajudou bastante. Eu tomo ainda, né? Mas eu tomava colágeno todos os dias. Eu acho que isso também é um ponto de ajuda, né? Colabora um pouco com a cicatrização. Mas alguma coisa não. O que mais doeu foi isso, assim. Aí eu tentei amamentar deitada, né? Só que foi bom, algumas vezes eu conseguia, só que quando ele era muito pequenininho era muito difícil. Ele ficava irritado, aí não conseguia pegar. Então eu acabava realmente tendo que sentar e ficar fazendo força em cima dos pontos. Caramba, gente. Caramba. Fazer força em cima de pontos incontáveis que ela tinha. E obviamente isso ia demorar pra cicatrizar. Meu Deus. Meu Deus. Já tomou seu anticoncepcional hoje? Então lá vem. Sinistro. Minha querida, o que você acha dessa história toda? Você tem alguma história parecida? Conhece alguma história assim? Quero saber a sua opinião. Quero saber o que você acha disso tudo que a Bárbara passou. Eu tô chocada. Pelo amor de Deus, denuncie essa parteira, entendeu? Eu continuo achando isso depois de todos os vídeos. Tem que denunciar a parteira. Acho que foi erro. Foi muito informal. Tem uma série de erros dela aí. E, de novo, seu bebê poderia ter corrido um risco sério, tá bom? Ai, se você chegou até aqui, comente palpitação, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.